Olá, queridos telespectadores que nos acompanham através do programa Introspectismo. Sejam bem-vindos a mais um momento de estudo. Como está a sua vida hoje? Por quais situações você tem passado que tem te provocado preocupação? Todo o nosso passado, nosso presente e até mesmo nosso futuro borbulham em nosso interior. E a somatória de todo esse histórico enfatizado pela nossa consciência é o que nos coloca na condição em que nos encontramos. Toda e qualquer situação em que passamos, se procurarmos dentro de nós próprios, encontraremos a resposta do porquê, assim como também encontraremos o entendimento do que fazer a respeito. Ou seja, tudo o que precisamos saber para compreender a nossa vida está dentro de nós. Direcionar-se para dentro de si, para o mais profundo do inconsciente, é direcionar-se à divindade que habita dentro de nós. A prática do introspectismo proporciona essa intimidade com o inconsciente e, portanto, com a espiritualidade e a divindade. Continue com a gente aprendendo cada vez mais sobre a vida e seus mistérios. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. No programa de ontem, nós terminamos falando sobre a questão dos relacionamentos e a importância de se ter pai e mãe dentro de nós para conseguirmos, a partir daí, termos sucesso e termos um grau considerável de evolução em todas as áreas da vida. Falamos da necessidade e da importância de entender a contribuição e o quanto é importante que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos contributivos, em que nós possamos contribuir com quem está conosco, fazendo com que a outra pessoa cresça, da mesma forma que essa outra pessoa também nos proporcione o crescimento. E que essa relação também se estenda a pai, mãe, irmãos, amigos e todos aqueles que se relacionam conosco. No entanto, para que possamos contribuir, ou seja, para que possamos dar um pouco de nós para quem convive com a gente, é importante que nós estejamos, antes de mais nada, completos. Quem não é completo, quem não possui sua totalidade interna, essa totalidade espiritual e inconsciente, não está apto, não possui forças para conseguir repassar a quem está se relacionando consigo a energia de vida. E o primeiro passo para você conseguir contribuir, então, seja nos relacionamentos ou em todas as áreas da sua vida, para que você possa contribuir, é necessário que, antes de mais nada, você esteja íntegro, que você seja total. E uma peça fundamental da nossa totalidade é possuir dentro de nós os nossos pais. Possuir os pais dentro de nós não é necessariamente conviver com os pais. E para isso, o Dr. Celso Scheff vai nos explicar o que é possuir os pais, o que é acolher os pais dentro de nós e como isso é um fator fundamental para que nós possamos, então, crescer em todas as áreas da nossa vida. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Cleiton. Boa noite, os telespectadores do Canal 38. Falar sobre preenchimento de alma. No programa passado, eu usei uma metáfora dizendo que Deus é a fonte, os nossos pais, os portais. Então, se nós não estivermos consciência disso, nós acabamos vazios na existência. Mas a grande verdade, Cleiton e telespectador, nós vivemos uma época muito difícil na sociedade. Por quê? Antigamente, na época dos meus pais, minha mãe não trabalhava fora. Ela trabalhava exclusivamente em função dos filhos, em casa. O pai era o provedor, a vida era diferente. Hoje, com a evolução, a necessidade da mulher trabalhar fora criou um grande problema social. Nós vivemos verdadeiramente um problema social pelo esvaziamento de pai e mãe. E quem cria esse personagem chamado tomador são os próprios pais. Por quê? Os pais tentam suprir a ausência do carinho, a ausência da presença, a ausência do tempo junto aos filhos com presentes. Então os pais vão dando aos filhos, sem cobrar nada em troca, sem exigir a contribuição dos filhos.
Eu lembro que nós somos em 7 irmãos, eu sou o segundo de 7 irmãos, então já quando eu trabalhava fora, a minha quinta irmã, né, ela tinha 5, 6 anos, ela lavava louça, ela lavava roupa na máquina, né, jogava roupa na máquina, ela tinha muitas atividades com 5 anos de idade. Então a minha mãe sempre nos ensinou a contribuir para a ordem em casa. E isso faz com que nós vamos aprendendo no dia a dia a ser trocador e contribuidor. No caso contrário que nós vemos, é uma epidemia de pessoas despreparadas para a vida. São aquelas pessoas que receberam tudo dos pais. Receberam do bom e do melhor, exigem dos pais o bom e o melhor, e ainda o que é pior, Cleiton, eles não respeitam os pais. E ainda dizem, esses não são os pais que eu queria ter. Eles idealizam um pai e uma mãe, aquele pai da amiga, do amigo, bem-sucedido, que dá tudo para ele, e aí eles criam uma verdadeira frustração e um vazio de existência, e aí começa, depois quando passa da juventude para a vida adulta, se torna um adulto sem expectativa de vida. Em que base nós vamos alicerçar o nosso sucesso financeiro, por exemplo? O nosso sucesso nos relacionamentos de casais. Tem uma única base para tudo. É estar preenchido de pai e mãe. E esse preenchimento de pai e mãe significa que eu devo tomar os meus pais. Tomar significa eu acolho os meus pais como eles são. Em alguns casos nós vemos que tem pais que são alcoólatras, outros pais que são agressivos com a mãe, e os filhos vão criando essa rejeição, ora pelo pai, ora pela mãe. E acaba criando esse vazio, ora de pai, ora de mãe. E esse vazio, pasmem os senhores, é o alicerce para o fracasso em todas as áreas da vida. Como nós trabalhamos no Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, nós pesquisamos do perfil dos nossos pacientes e fazemos análise, como foi a infância, como foi a criação, como eles têm dentro de si os pais ou não, e chegamos a uma conclusão empírica e muito verdadeira. Todas as pessoas viciadas, Cleiton, qualquer tipo de vício, é vazio de pai e mãe. Todas as pessoas fracassadas, compulsivas compras e que não conseguem se relacionar nem com homem, nem com mulher, nem com amizade, são vazios de pai e mãe. Ou seja, não tem base para sustentar aquilo que chamamos de sucesso em qualquer área da vida, Cleiton. Perfeitamente, doutor. E ainda sobre essa questão, é importante aqui trazer um outro aspecto dessa relação com pai e mãe, porque o senhor muito bem coloca sobre a importância de acolher pai e mãe, né? As consequências negativas do vazio de pai e mãe. E aí fica aquela pergunta que é muito interessante, né? Mas como preencher o vazio de pai e mãe, né? A pessoa que pode estar assistindo em casa deve estar pensando, não, eu acho que tem o vazio de pai e mãe, e muitos até acrescentam, porque o meu pai batia na minha mãe, porque o meu pai era um bêbado, porque a minha mãe me abandonou, porque eu nem sei quem são meus pais, e muitas pessoas às vezes podem se colocar naquela condição, realmente, eu tenho vazio de pai e mãe, e a culpa é deles, né? É importante a gente tentar trazer um pouco também essa questão de como preencher o vazio de pai e mãe, né? E qual é a forma que eu posso ressignificar ou equilibrar isso, né? Porque muitas pessoas, de fato, colocam, mas depois de tudo que o meu pai fez, não tem como eu aceitar, eu não posso, né? E muitas pessoas não sabem o mal que isso acaba infringindo na vida das pessoas. É importante, quando nós falarmos de pai e mãe, de preenchimento, eu quero dar um exemplo de um caso clínico que talvez fica mais fácil para a gente compreender. Eu atendi mais ou menos uns 2 anos atrás, um jovem senhor, engenheiro agrônomo, 20 anos formado em agronomia. Andava a pé, tinha sido despejado da casa que ele morava, foi morar com a sogra, brigou com a sogra, e aí ele foi morar com o pai e a mãe. Lá eles brigaram
com os pais e acabaram se separando, o casal, e ele não tinha onde morar. Aí então, um colega nosso de Londrina trouxe ele até o IPTH e nós fomos buscar a origem do problema. Porque todos os problemas têm uma base de sustentação. Não tem nada solto no ar, vibrando assim no nada, a não ser os passarinhos, né? Mas tudo que existe de matéria, de aquilo que chamamos de prosperidade, felicidade, tudo tem que ter um suporte. Então vejam, na terapia individual dessa pessoa, deste homem, totalmente fracassado. Ele não tinha coragem nem para falar. Dava até um negócio assim, de ver a pessoa parecer que estava morrendo. Então nós descobrimos na terapia dele que ele era filho adotivo. Ele não era filho de quem ele pensava, nem de pai e nem de mãe. E aí então poderíamos dizer, nossa, então ficou pior ainda, né? Ficou difícil. Não, fizemos uma abordagem no sistema familiar, paterno e materno, incluímos ele na origem, no sistema de origem, pai e mãe, e ligamos a polaridade paterna e materna que estavam desligados. E aí fizemos uma constelação familiar, onde nós colocamos uma fila de pessoas, e aí ele pôde receber a bênção patriarcal. Isso é algo que é muito profundo e fantástico, a bênção patriarcal, e a falta que isso faz não se tem noção. Então, lá nas constelações, nós fizemos com ele, estou falando do paciente, né? A bênção patriarcal e ligamos ele na polaridade materna e paterno. Ele nunca viu os pais. E os pais que adotaram ele tiveram que, claro, que depois falar, olha, não, realmente você é adotado. Ele ficou muito chateado no início, mas 2 meses depois do tratamento, onde ele foi inserido, ele tomou pai e mãe. E ele se fortaleceu, porque ele tomou pai e mãe biológico no coração e tomou pai e mãe adotivos no coração. Veja, aí ele então interagiu com 2 energias paternas e 2 maternas. Uma de alma e outra de coração. 2 meses depois, ele manda um currículo para o estado do Mato Grosso, ele é contratado, né, numa empresa, numa cooperativa do Mato Grosso, e hoje, mais ou menos, eu acho que 1 ano e 8 meses, 2 anos, que se passou do tratamento, ele continua lá. Hoje ele é gerente de campo de uma cooperativa que ganha mais de 15 mil reais por mês. O que mudou na profissão? 20 anos de formado, Cleiton, não conseguiu nada, nem o básico para viver. Faltava pai e mãe. No momento em que, através da terapia, nós ligamos ele na polaridade materna e paterna, toda a força da ancestralidade que não vinha até ele, empurrou ele para frente. E o que nós precisamos compreender é isso. Atrás de nós temos pais, avós, bisavós, tataravós, etc. e tal. Uma grande corrente genealógica. E aquilo que nós chamamos de fonte, chamado de Deus, está antes dos nossos pais. Vamos falar lá nos nossos bisavós, tataravós, lá nas gerações passadas. Então é por lá que vem a força divina que nós precisamos aqui. Agora o que eu vou falar é muito verdadeiro e eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Se você estiver desligado de pai, está desligado de Deus. Se estiver desligado de mãe, está desligado de Deus. Essa é uma verdade empírica, presenciada em mais de 60 mil pacientes tratados no IPTH. Não há o fluxo da vida para o filho que não aceita pai e mãe do jeito que eles são. Ah, meus pais são separados, meus pais já morreram. E o que eu faço agora? Independente se convive com os pais, se os pais são vivos ou mortos. Temos que entrar numa vibração mental de profundidade, num mergulho do racional dentro do inconsciente, essa introjeção, e lá está a esfera papai, mamãe e a esfera da ancestralidade, Cleiton, e aí a força vem. A gente vê muitas pessoas, é tão interessante e profundo isso, porque a gente vê as pessoas hoje buscando sucesso,
buscando uma vida de prosperidade. E essa prosperidade ela é buscada com estudo, com curso, com certificado, com currículo, com ambição a bens materiais. E as pessoas às vezes têm um currículo extenso, conhecimento e não conseguem alavancar na vida. Não consegue alavancar. Cleiton, só um minutinho. Está encerrando nosso programa e para não ficar meio que vago aqui, eu gostaria de falar sobre o que o Cleiton está falando. Não adianta currículo, não adianta nada. O pai é a força, o pai é o caminho. Sem pai não tem força, sem pai dentro de si. Não tem força, não tem caminho, Cleiton. Sem mãe não tem prosperidade. Olha, o pai é a força, o pai é o caminho. A mãe é o acolhimento, a mãe é a prosperidade. Quer ter sucesso? Toma seus pais como eles são dentro de si, né, Cleiton? Exatamente. Esse é o caminho. A gente vai encerrar o programa de hoje, o tempo acabou, mas com certeza a gente volta amanhã falando mais sobre isso e outros assuntos que vêm por aí. Grande abraço e tomem seus pais. Esse foi o programa Introspectismo de hoje. Uma pena que acaba tão rápido, não é? Mas você pode ter acesso a mais conteúdos como este e conhecer nosso trabalho em nossas redes sociais, que aparecem aqui na tela, ou fazendo-nos uma visita em nossa sede. E nessa semana nós gostaríamos de te fazer um convite especial. O IPTH estará realizando dia 21 de junho uma celebração de equilíbrio energético para os relacionamentos, onde trabalharemos desvinculamentos do passado e o fortalecimento das energias da ancestralidade, para que possamos desfrutar de todo o equilíbrio e força para nos relacionarmos com nossos pares atuais ou abrirmos portas para futuros relacionamentos positivos. É a cura kármica dos relacionamentos. Será online e você poderá acompanhar aí mesmo da sua casa. Entre em contato conosco para maiores informações.